E o NOAA, que é o Instituto de Administração Oceânica e Atmosférica dos Estados Unidos, atualizou o relatório do Laninha. Agora, este fenômeno deve se formar antes do que se estimava. Vamos conversar com o Arthur Miller, que está aqui com a gente, né, para falar um pouco sobre essa antecipação do NOAA e o que representa na prática para o clima brasileiro. Boa noite, Arthur. Obrigado, Petri. Uma boa noite para você que nos acompanha aqui no Rural Notícias. No dia de hoje, o NOAA bateu o martelo com o retorno da Laninha, então, ou seja, ela está ativa a partir desse momento. Mas quero mostrar aqui, o gráfico do relatório que saiu hoje. Temos aí, então, que para o próximo trimestre a tendência é que a gente tem aí 95% da probabilidade dela continuar. E eu quero chamar a atenção que a barrinha azul vai perdendo força. Adentrando o outono, já não vai ter mais influência. Lembrando, que essa laninha, ela vem de fraca intensidade, não vai mudar tanto assim a previsão do tempo conforme a gente já vinha trazendo, mas é importante trazer aí essa batida de martelo. Porque o que acontece? Isso até foge do próprio critério do NOAA, Eu trouxe aqui a situação que tinha dado o start na região do Pacífico tropical e eu quero pedir para colocar o próximo mapa, porque é uma situação bem inusitada, O que acontece? A gente tem a região que a gente chama de monitoramento-chave, que é justamente que é no Pacífico tropical. Aqui é a anomalia de temperatura do oceano de novembro de 2024. Então não é novidade para ninguém aquele problema dos oceanos aquecidos que a gente vem relatando aqui mês a mês. No próximo mapa, eu quero destacar a seguinte situação, porque quando a gente fala da laninha, significa o quê? A água tem que resfriar primeiro e depois a gente tem a modificação dos ventos, ou seja, os ventos de leste começam a se intensificar e com isso há o acoplamento oceano-atmosfera. O que aconteceu dessa vez? Houve o acoplamento oceano-atmosfera antes mesmo do oceano ficar resfriado a ponto de seguir os critérios da NOAA. Para o produtor entender, Petri, é mais ou menos entender o seguinte, não é o boi que está puxando a carroça, é a carroça que está na frente dos bois. Isso porque toda essa anomalia climática vem desse aquecimento, então afeta toda a termodinâmica do sistema. Eu quero chamar muita atenção porque eu vou mostrar dois gráficos que estavam no blog da NOAA, que é o seguinte, feito pelos cientistas independentes da NOAA, porque não tinha sido oficial. E eu quero que volte o mapa rapidamente, porque o que acontece é o seguinte, quando a gente usa a climatologia dos últimos 30 anos, ela está com viés de aquecimento. E por isso a NOAA não firmou a laninha. A gente vê que essa linha preta ela representa a condição atual. Se está entre o vermelho e o azul, significa neutralidade. Acima do vermelho é o Ninho, como a gente estava no começo do ano, e a azul para baixo é laninha. Só que o certo é a gente olhar desde quando a gente tem dados. E no próximo mapa, quando a gente separa o fenômeno laninha do que está acontecendo, a gente vai perceber, eu pedi para colocar o próximo mapa, que na verdade o sistema, independentemente, ele já estava numa laninha, exatamente, desde julho, como a gente avisou, por isso que ela estava atrasando. Para ter uma ideia bem rápida do que significa isso, imagina o produtor comprou uma máquina agrícola nova. Então, o que ele compara, No outro dia ele usa e sujou toda a máquina. Então você compara a máquina limpa com a máquina suja. Essa é a condição de comparação ideal. O que estava sendo feito? O produtor estava com a máquina suja, usou no outro dia e ela continuou suja. Quando você usou no segundo dia e compara com a sujeira do primeiro, não está tão suja assim. O ideal é você fazer esse tipo de comparação. Então, a gente viu aí que isso foi feito independentemente, com pessoas da NOAA e a própria NOAA agora bateu o martelo. No próximo mapa, só para finalizar essa parte aqui de mapas, a gente vê a situação atual. Oceanos aquecidos em todo o globo e, claro, a mancha aqui de anomalia lá no Pacífico. Agora, o que isso impacta realmente? Colocar então o mapa aqui, já focando para o Rio Grande do Sul, perante a nossa projeção aqui, não vai ter grandes impactos, tá? A tendência é que essa chuva vai voltar para o Rio Grande do Sul, sim, mas claro, teve esse período um pouco mais quente e seco, vai ser pior para os argentinos. Então a gente vê aqui, as principais áreas produtoras de soja no Rio Grande do Sul, o solo realmente está ressecado, no final de janeiro até o momento não choveu muito no sul e na região oeste. A gente fala aqui, dessas regiões, choveu aí na casa de 30 milímetros nos últimos 30 dias, tem região que nem chegou a isso. Então, situação de uma restrição hídrica, mas que deve mudar. Nos próximos 5 dias a gente tem essa situação ainda de tempo quente e seco, e quando a gente olha para Dom Pedrito, na porção sul, a partir aí do final do mês, a chuva voltando para a região. Então, região aí de fronteira com o Uruguai, precisando aí de uma irrigação aí de emergência, porque
essa chuva vai demorar para chegar e aí pode consolidar aí grandes perdas. Mas do dia 15 ao 19, olha só, a chuva já chega aí com um pouco de força em todas as regiões, aliviando a situação. Quando a gente olha lá para a região oeste, olhando lá para São Borja, a tendência também, a partir do dia 20, ó, a chuva retornando para a região, isso vai se manter em fevereiro. E quando a gente olha de 20 a 24 de janeiro, a chuva vai se espalhando, ajudando a recuperar principalmente as lavouras de médio para o final de semeadura, né? E olha lá, quando a gente olha para Erechim, quanto mais ao norte do Rio Grande do Sul, a situação é tranquila. Os próximos dias chove um pouco, com chuvas mais volumosas, voltando a partir do dia 20 também. E eu quero chamar a atenção, porque quando a gente fala de laninha, né, o pessoal já levanta a orelha, né? Tipo, pô, vai dar seca lá, vai chover muito no Mato Piba. Porém, essa chuva do Mato Piba não tem nada a ver com a laninha. Tem a ver com a ZCIT e, né, a oscilação Madden-Júnior. Porque o que acontece? Esse pulso de chuva no Mato Piba, ele não vai durar meses. Porque quando a gente fala do fenômeno Laninha e El Ninho, é uma tendência que dura meses, né? Não é um pulso de semanas. E no caso do Laninha, a tendência é seca no sul e chuva no norte, é isso? Exatamente. Então não se engane, porque a atmosfera são várias engrenagens. Às vezes, né? Também as pessoas não são obrigadas a saber disso, mas o evento até parece, ó, tá com cara de laninha, mas a laninha ela dura vários meses, né? Não é uma situação... E a intensidade também muda, né? Às vezes a laninha é mais intensa, menos intensa. Porque né? A gente tem que combinar todos os fatores, né, do que está ocorrendo. Então, o que eu quero dizer para o produtor? Sim, está acontecendo esse problema no Rio Grande do Sul, mas a chuva volta. Claro, vai ter algumas perdas pontuais, mas fica tranquilo que a partir aí adentrando para o final de janeiro, tem chuva boa chegando. Tem mais algum destaque? Tem sim, porque o que acontece? Temos aí uma sexta-feira da chuva, né, se espalhando principalmente lá para o Mato Piba. O calorão deve terminar a partir do final de semana em Mato Grosso do Sul, porém, ainda amanhã 36 graus, o pessoal ali no sul já está preocupado. Temporais ainda, principalmente em Minas Gerais. Eu quero chamar justamente a atenção por isso aqui, ó. Chuva que avança para o Mato Piba e olha só, são volumes que passam de 150, podem chegar a 200 milímetros em 5 dias no Tocantins, Maranhão, Piauí. Atenção para alagamentos e deslizamentos de terra no litoral da Bahia, mas é uma chuva muito bem-vinda, ou seja, esse cenário não vai se repetir durante os próximos meses. Lembrando que essa parte da laninha foi apenas, né, uma batida de martelo, não vai ter grande influência no clima na América do Sul, então aí é só uma questão de formalidade e, felizmente, né, a previsão está batendo com o que a gente vinha avisando para o produtor, Pedro. O Edivaldo Oliveira de Souza, olha, o Laninha de volta vai ajudar a região Nordeste. A afirmação pode ser? É assim, ó, o que eu quero dizer é o seguinte, apesar dessa influência ser fraca, tem um pouco de influência nessa chuva, né? Mas o grande agente, né, a grande engrenagem que está trazendo essa chuva é a zona de convergência intertropical, a ZCIT, porque, olha só, de 10 a 14 tem essa chuva, mas adentrando já para o final de janeiro, a gente vai ter aquelas chuvas ali entre 30 a 40 milímetros em 5 dias. Se fosse uma situação de laninha, seria aí praticamente mais de 100 milímetros aí de semana a semana. Então, separados os sistemas, né, e bem explicados agora, eu quis pontuar bem, né, isso, porque quando o pessoal fala, bateu o martelo da laninha, o produtor já acha que vai durar bastante tempo e tudo mais. E o nosso papel aqui no Canal Rural é sempre elucidar o produtor da melhor forma. Perfeito. Do Rio Grande do Sul, então, tem mais algum destaque ou é isso mesmo? Não, do Rio Grande do Sul é isso. E até, né, fazer mais um adendo, que é o seguinte, Petri. O Rio Grande do Sul, como um estado especial comparado aos outros, ele tem um problema. O solo lá ele é mais compactado. Perfeito. E o que acontece? Se não chove de forma regular, não consegue ter uma boa reserva hídrica. Então é um estado que ele precisa de chuva semana a semana. Por exemplo, de 15 dias, 26 chuva em Mato Grosso e Goiás não é problema. Agora, para o produtor gaúcho, infelizmente, é problema.